Você já sentiu que está vivendo no automático, mas sem saber exatamente para onde está indo? Que, por mais que corra atrás de metas, compromissos e conquistas, ainda falta algo. Não é apenas você. Vivemos em um mundo que nos empurra constantemente para a frente, mas raramente nos ensina para onde ir ou por quê. Para entender como encontrar direção, precisamos olhar para a história das ideias. Ao longo dos séculos, civilizações, pensadores buscaram formas de lidar com a incerteza e o sofrimento humano. Os estoicos, por exemplo, ensinavam que não controlamos os eventos externos, apenas nossa reação a eles. Marco Aurélio escreveu: a felicidade depende de nós mesmos. Mas a filosofia ocidental não se limitou ao estoicismo. Platão, com o mito da caverna, nos mostra que muitas vezes vivemos prisioneiros de sombras, percepções que confundem realidade com aparência. Descobrir sentido, portanto, é também libertar-se das ilusões que moldam nossas decisões sem que percebamos. Mesmo a psicologia moderna reforça essa ideia. Estudos sobre percepção, cognição e comportamento mostram que nossa mente constantemente cria narrativas para dar sentido ao que acontece. Em outras palavras, a realidade que sentimos é parcialmente inventada pelo cérebro, e por isso podemos treinar nossa percepção para encontrar direção mesmo quando tudo parece confuso. Se a realidade é complexa e cheia de incertezas, como encontramos sentido? Viktor Frankl dizia que ele é descoberto ou criado. Podemos usar 3 fontes principais para construir nosso próprio sentido. O trabalho e a criação, não apenas como produção, mas como expressão do que você valoriza. O amor e as relações humanas, conectar-se profundamente com outros nos dá propósito e lembrança de que nossa existência importa. O sofrimento e o desafio, aquilo que nos parece doloroso ou injusto pode se tornar um aprendizado transformador. Frankl relata histórias de sobreviventes de campos de concentração que encontraram força justamente porque tinham algo ou alguém pelo qual viver, uma carta, uma lembrança, um projeto futuro. Isso nos mostra que mesmo em condições extremas, o sentido é uma escolha ativa. Hoje, o desafio mudou. Não faltam oportunidades, mas sobram possibilidades, e com elas vem a ansiedade. Byung-Chul explica que vivemos numa sociedade de desempenho, onde cada indivíduo precisa ser eficiente, feliz e extraordinário, ao mesmo tempo. Estamos exaustos, não pela pressão externa, mas pelo excesso de liberdade e exigência de produtividade. Esse paradoxo cria um tipo de vazio específico, não sabemos qual caminho seguir porque todos parecem possíveis, mas nenhum nos preenche completamente. A filosofia existencial propõe uma solução. Assumir responsabilidade radical sobre nossas escolhas. Jean-Paul Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Essa liberdade é assustadora, mas também poderosa. Ela nos dá a chance de definir nosso próprio norte, mesmo em meio ao caos externo. Encontrar direção exige prática, não apenas reflexão. Algumas estratégias que podem guiar você. Jornal reflexivo. Escreva suas escolhas, sentimentos e objetivos. A clareza vem quando colocamos pensamentos no papel. Micropropósitos diários. Não espere grandes epifanias. Pequenas ações que conectam você a algo maior são poderosas. Rotinas de pausa e contemplação, meditação, caminhadas ou simplesmente observar o mundo ajudam a organizar a mente. Exposição à história e à arte, ler filosofia, literatura e observar obras de arte nos conecta a experiências humanas universais, mostrando que os desafios que enfrentamos não são exclusivos nossos. Reinterpretação do sofrimento. Os problemas e obstáculos não são apenas barreiras, mas o material de construção do sentido. Uma ferramenta poderosa é pensar na própria vida como uma narrativa. Joseph Campbell, estudioso de mitos, mostrou que todas as grandes histórias seguem padrões de jornada, desafio e transformação. Aplicar isso à vida significa identificar seus próprios desafios como parte de uma jornada. Reconhecer momentos de crise como oportunidades de crescimento. E construir sentido ao ver cada escolha e ação como parte de uma história maior que você está contando a si mesmo. Quando vemos a vida dessa forma, mesmo os dias difíceis têm propósito, e a direção se revela gradualmente, à medida que caminhamos. No fim das contas, não existe mapa definitivo para o sentido da vida. Mas existe a bússola, suas escolhas, seus valores, sua atenção consciente.
A arte de não se perder não é eliminar o caos, mas aprender a navegar nele. É perceber que a liberdade assusta, que o vazio existe, mas que a direção pode ser criada, escolhida e reafirmada todos os dias. Nietzsche nos lembra: o que não nos mata nos fortalece. Camus complementa: devemos imaginar Sísifo feliz. A felicidade não é ignorar o peso do mundo, mas encontrar forças para criar significado mesmo em meio ao absurdo. E assim, mesmo em um mundo que muitas vezes parece sem sentido, é possível ser autor da própria história, capitão da própria jornada e construtor do próprio sentido. Cada passo consciente, cada reflexão, cada escolha, é um movimento em direção à sua bússola interior. E essa é a verdadeira arte de não se perder. Uma das coisas que nos fazem sentir perdidos é a nossa relação com o tempo. No mundo moderno, o tempo é linear, cronometrado, medido em segundos, horas, dias. Mas a percepção do tempo é muito mais complexa. Filósofos antigos, como os estoicos, e culturas como a hindu e a maia viam o tempo como circular, ciclos de nascimento, morte e renovação. Isso muda completamente a forma como lidamos com perdas e fracassos. Se tudo é ciclo, cada dificuldade é apenas uma fase, e não um ponto final. A psicologia moderna confirma. Nosso cérebro distorce o tempo. Momentos de medo ou ansiedade parecem eternos, enquanto experiências significativas passam voando. Aprender a perceber o tempo conscientemente, valorizando o presente e refletindo sobre o passado, é essencial para encontrar direção e propósito. Como disse T.S. Eliot, o tempo presente e o tempo passado estão talvez ambos presentes no tempo futuro. Se entendermos o tempo dessa forma, cada escolha ganha mais significado, e a sensação de estar perdido diminui. O mundo digital amplifica a sensação de confusão e dispersão. Redes sociais, notícias instantâneas e a cultura da performance constante nos empurram para frente sem nos ensinar a como refletir sobre o que é realmente importante. Marshall McLuhan dizia: o meio é a mensagem. Ou seja, não são apenas as informações que moldam nosso pensamento, mas a forma como recebemos essas informações. O filósofo Byung-Chul Han complementa: vivemos num mundo de excesso de positividade e informação, mas escassez de reflexão e sentido. Aprender a se desconectar, estabelecer limites de atenção e priorizar experiências profundas em vez de superficiais é fundamental para recuperar a bússola interior. O mundo moderno cria uma sensação de movimento constante, mas o que nos salva é a capacidade de parar e escolher o rumo conscientemente. Não somos apenas mentes refletindo sobre a vida. Somos corpos, emoções, experiências físicas. O filósofo Maurice Merleau-Ponty dizia que o corpo é o ponto de encontro entre o ser e o mundo. Negligenciar nossa dimensão física e emocional nos desconecta da realidade do próprio propósito. Exercício físico, contato com a natureza, alimentação consciente e atenção às emoções são ferramentas poderosas para anclar nossa vida no presente. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Essa tensão interna é crucial, ela nos permite perceber sinais de esgotamento, insatisfação ou falta de propósito antes que se transformem em crises profundas. A integração entre corpo, mente e espírito é a base para uma vida com direção e sentido. Encontrar direção não é apenas sobre reflexão, é sobre ação consciente. Jean-Paul Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Essa liberdade traz responsabilidade total sobre nossas escolhas. Cada decisão molda não apenas nosso destino, mas a narrativa que contamos a nós mesmos sobre nossa vida. Podemos nos inspirar em figuras históricas que encontraram propósito em meio ao caos. Nelson Mandela e sua busca por justiça, mesmo após décadas de prisão. Viktor Frankl e sua construção de sentido no Holocausto. Marie Curie, que dedicou a vida à ciência mesmo diante de enormes riscos pessoais. O sentido não é encontrado magicamente. Ele é construído, escolhido, reafirmado diariamente. E essa construção é, em si, a arte de não se perder. No fim de tudo, talvez o segredo não seja encontrar um sentido absoluto para a vida, mas aprender a viver com presença, consciência e coragem, mesmo quando o sentido parece distante. A vida é movimento. É dúvida, queda, recomeço. E é nesse movimento que descobrimos o que realmente importa. Cada escolha, cada passo,
Cada momento de silêncio é uma oportunidade de se reencontrar consigo mesmo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa continuar buscando, com sinceridade, com curiosidade, com amor. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê, suporta qualquer como. E talvez o seu porquê ainda esteja nascendo. Pergunte a si mesmo: o que dá sentido à minha vida hoje? O que posso construir a partir do que tenho agora? Se essa reflexão te tocou de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir isso. Deixe nos comentários o que te move, o que te ajuda a não se perder. Porque cada história compartilhada acende uma luz no caminho de alguém. Se inscreva no canal, ative o sininho e mergulhe comigo nas próximas ideias, nas próximas histórias, nas próximas buscas. Este é o canal Histórias e Ideias, onde refletimos, aprendemos e lembramos que, mesmo num mundo caótico, a direção ainda pode ser escolhida, e o sentido ainda pode ser criado.